Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. O pecado imperdoável, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você tem dúvidas a respeito deste assunto? Ou você tem medo, pensando que já pecou contra o Espírito Santo e por isso pode não ter a salvação da sua alma? Se você tem dúvidas ou se você tem medo, fica aqui comigo até o final deste vídeo, porque ele será esclarecedor e vai tirar todas as suas dúvidas e cancelar o medo que você tem dentro do teu coração. É mais simples de entender do que você pensa. Existem vários vídeos aqui na internet falando sobre isso, e alguns sugerem até que existem vários tipos de pecado contra o Espírito Santo. Mas é tão simples o entendimento, talvez ele te surpreenda pela simplicidade do que Jesus quis dizer. Vamos ao texto, irmãos, aonde Jesus fala sobre isto. Evangelho de Mateus, capítulo 12. Vamos ler o versículo 31 e o 32. Disse Jesus: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Primeiramente, não existem pecados contra o Espírito Santo. Existe um pecado, que é a blasfêmia, que é o que nós vamos entender o que significa neste vídeo. E segundo, pecou, acabou, porque não existe chance de perdão, nem neste mundo e nem no porvir, disse Jesus. Ou seja, pecou contra o Espírito Santo, blasfemou contra o Espírito Santo, significa inferno direto, porque não existe chance de salvação. Se não existe perdão, não existe salvação. Irmãos, vamos lá ao entendimento dessas palavras do Senhor Jesus. Vale lembrar as palavras de João Batista primeiramente, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. João Batista vê Jesus passando e faz a declaração: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós sabemos que Jesus veio para reconciliar o homem com Deus. Veio para nos trazer uma mensagem de arrependimento, para que nos arrependêssemos dos nossos pecados, reconhecendo que Ele é o Cordeiro de Deus, para a salvação da nossa alma, para a vida eterna. Esse povo aqui, irmãos, foram poucos os que acreditaram nesta obra de redenção que Jesus veio trazer. A maioria escarnecia, negava, rejeitando as palavras de arrependimento do Senhor Jesus. Neste episódio, Jesus estava aqui pregando o reino de Deus, libertando pessoas das mãos do diabo. E ele foi acusado de estar expulsando demônios pelo poder do próprio Satanás. Estavam blasfemando contra aquilo que Jesus estava ensinando e fazendo. Aí Jesus faz essa declaração, que se pecarem contra ele, seria perdoado, mas se pecassem contra o Espírito Santo, eles não teriam o perdão. Jesus estava aqui dizendo que a sua obra na terra iria terminar quando ele morresse na cruz, ressuscitasse ao terceiro dia e subisse aos céus, e foi exatamente isto que aconteceu. A obra de Jesus na terra, a obra de redenção, de salvação, acabou quando ele morreu, ressuscitou e subiu aos céus. Mas esta obra de redenção iria ter uma continuidade através do Espírito Santo. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 16. A partir do versículo 7, Jesus disse assim, eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós outros. Se eu for, eu enviarei ele.
Quando ele vier, ele, o Espírito Santo, preste atenção, irmãos, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Tá vendo? Aquele povo não acreditava que Jesus era o perdoador de pecados. A missão de Jesus na terra terminou, mas a obra de redenção continuou quando o Espírito Santo veio até nós, e o Espírito Santo iria convencer as pessoas do pecado. Por quê? Porque eles não creram em Jesus. Então o povo teria mais uma chance de acreditar que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Então pecar contra o Espírito Santo significa hoje, irmãos, você morrer, a pessoa morrer sem reconhecer que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a pessoa negar Jesus até a morte, é não reconhecer Jesus, é não aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua alma para a vida eterna. Se morre sem ter Jesus na sua vida, se morre sem ter recebido o perdão de Jesus, não tem perdão na vida eterna, não tem perdão no porvir, é inferno junto com Satanás e com os seus anjos. Então, pecar contra o Espírito Santo é negar a obra que o Espírito Santo veio fazer, convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em Jesus Cristo, da justiça, porque ele estava voltando para o Pai, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então era isso que Jesus estava falando, quando falou a respeito do pecado contra o Espírito Santo. Blasfemar contra ele, ainda haveria uma chance de perdão, e essa chance seria acreditar na sequência da obra de redenção feita pelo Espírito Santo. Mas se a pessoa continuasse a negar que Jesus era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo e morresse assim, então não haveria mais chance, tá? É inferno, porque não tem perdão para arrependimento. Então, irmãos, é isso, é simples. Pecar contra o Espírito Santo é morrer sem reconhecer que Jesus Cristo é o Salvador da alma para a vida eterna. Então, tranquilize o teu coração, meu irmão. Se você é um crente em Jesus Cristo, se você acredita na obra de redenção do Senhor, se você foi convencido pelo Espírito Santo de Deus que Jesus Cristo é o Salvador da alma para a vida eterna, você não peca contra o Espírito Santo. Não existe pecados contra o Espírito Santo, existe o pecado, e é exatamente isso, negar que Jesus é o Salvador até o momento da sua morte, é morrer sem ter recebido Jesus em sua vida. Aí, morreu sem perdão, não teve perdão aqui e não tem perdão depois, é inferno. Deus te abençoe, espero ter podido ter tirado sua dúvida e ter tirado o medo do teu coração. Até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir, irmãos.